Olá, alunos do ensino médio, sejam muito bem-vindos às aulas do Projeto Conquistar. Eu me chamo Wilson do Nascimento, eu sou professor do componente Geografia e eu estou aqui para te ajudar com aqueles conteúdos que aparecem com bastante frequência nas avaliações externas de vocês. Vamos verificar qual o título da nossa aula. Esta é a aula de número 6 e ela tem como título: As camadas do ar se inverteram e a cidade ficou quente. Objeto de conhecimento: poluição no ar, na água e no solo. Agora que você já sabe o título e o objeto de conhecimento da nossa aula, vamos à dúvida. Para começarmos a pensar sobre o tema da nossa aula, eu tenho aqui uma pergunta para fazer a vocês. Você sabia que há problemas ambientais que são característicos do espaço urbano? Como assim, professor? Existem problemas ambientais que são característicos que ocorrem com muito mais frequência ou ocorrem somente no espaço urbano. É o caso desses dois problemas ambientais que nós iremos analisar no decorrer desta aula. Vamos ao nosso tira-dúvida. Nesta aula, nós iremos abordar dois problemas ambientais urbanos: ilhas de calor e inversão térmica. E nós iremos começar esta aula falando sobre as chamadas ilhas de calor. E antes de detalhar melhor este fenômeno, eu gostaria de dizer a vocês que a gente pode considerar ilhas de calor como sendo microclimas que irão acontecer dentro do espaço urbano. Se são microclimas, professor, dentro do espaço urbano, a gente pode considerar ilhas de calor um fenômeno climático? Podemos sim, certo? Vamos lá, a melhor definição deste fenômeno. Acompanhe comigo. Bem, as ilhas de calor são zonas de elevadas temperaturas quando a gente compara com as regiões ao seu redor, tá certo? Então a gente tem uma região que tem temperatura mais elevada quando comparada às áreas que estão ao redor dessa região. Destaco para vocês também que as ilhas de calor, elas irão acontecer, em especial, nos grandes centros urbanos, nas grandes cidades. Professor, em toda a cidade? Não. Em uma zona específica da cidade, em uma área específica, que é o centro da cidade. Tudo bem? As ilhas de calor são consideradas microclimas urbanos, conforme eu já disse para vocês, formados em especial pela aglomeração de construções nas grandes cidades. E esse processo de construir o espaço urbano vai fazer com que a gente tenha a ocorrência das chamadas ilhas de calor. Destaco também para vocês que esse fenômeno climático que denominamos de ilha de calor também é chamado de ilha de calor urbano e a gente tem as iniciais ICU. Tenho aqui para vocês também um perfil de uma ilha de calor para a gente entender melhor como ela acontece, como a gente consegue visualizar através de um gráfico, por exemplo. Nós temos aqui nessa coluna a temperatura, certo? E o que a gente observa? Que existem zonas na cidade que possuem temperaturas mais elevadas que outras zonas, que outras áreas da cidade. Acompanhe comigo. Na área rural, temperatura de em torno de 29 graus Celsius, conforme vocês podem observar. Olha só, em áreas residenciais, a temperatura sobe para aproximadamente 30 graus, tá certo? E quando chega na área, no centro da cidade, olha o que acontece com a nossa temperatura. Ela aumenta significativamente, neste caso aqui, chega aproximadamente a quase, na realidade, 33 graus. Você deve estar se perguntando aí, professor, quais são as principais causas, os principais fatores que contribuem para a ocorrência das chamadas ilhas de calor? Eu tenho alguns fatores, algumas causas aqui das chamadas ilhas de calor. Acompanhem comigo.
Primeiro, o aumento da urbanização. O processo de urbanização, por si só, já contribui para que a gente tenha mudanças ali na temperatura de um determinado ambiente. Outro ponto que eu destaco para vocês é a verticalização. A construção de prédios mais altos contribui para que a gente tenha um aumento da temperatura em decorrência ali do bloqueio da circulação do ar atmosférico. O material que nós utilizamos para construir o espaço urbano, concreto, asfalto, aço, vidro, são materiais com baixo albedo. Isso significa dizer que eles absorvem muita radiação e refletem pouco essa radiação. Se eles absorvem muito a radiação solar, isso faz com que eles liberem para o ar atmosférico também muito calor, aumentando a temperatura do ar atmosférico e deixando esse ambiente mais quente. Destaco para vocês também que a poluição ocasionada pelo excesso de tráfego de veículo na região central da cidade vai contribuir para que a gente tenha a ocorrência de ilhas de calor nas regiões centrais das cidades. Destaco também que a liberação de poluentes oriundas da atividade industrial contribui também para a formação das chamadas ilhas de calor. Diminuição da cobertura vegetal, você desmata, você tira a floresta, você tira a vegetação, isso acaba, obviamente, contribuindo para que a gente tenha um aumento da temperatura nessas regiões centrais da cidade. Destaco também para vocês que a pavimentação com a impermeabilização do solo é outro fator que ajuda na formação das ilhas de calor e a elevada densidade demográfica, que é quando a gente tem muita gente vivendo em uma determinada área. Nesse caso, dentro da região central da cidade, por exemplo. Professor, quais são os principais impactos, as principais consequências decorrentes das ilhas de calor? Acompanhe comigo quais são esses principais problemas ambientais que irão ocorrer por causa das ilhas de calor. Primeiro, surgimento de problemas ligados à saúde. A umidade do ar fica muito baixa e isso pode, obviamente, adoecer principalmente o aparelho respiratório da população que vive ali. Outro problema que a gente pode citar é o aumento do consumo de energia. Como fica mais quente, a gente vai usar ali mais os aparelhos de ar-condicionado. Esses aparelhos de ar-condicionado, eles quando estão funcionando, também jogam para o ar atmosférico um ar mais aquecido, intensificando ainda mais o aumento da temperatura nessas áreas. Outro problema que vai ocorrer é que a formação das ilhas de calor, elas podem contribuir com problemas relacionados, por exemplo, ao aquecimento global. Por fim, se passar dentro dessa área central da cidade, que tem temperatura mais elevada, um rio, por exemplo, a temperatura dessa água pode aumentar, comprometendo ali a qualidade do ambiente aquático e a reprodução de seres vivos, da fauna e também da flora. Professor, o que nós podemos fazer para diminuir esse fenômeno, a ocorrência das ilhas de calor, bem como os seus impactos? Temos aqui algumas ações que podem ajudar na diminuição da ocorrência desse fenômeno. Primeiro, o reflorestamento. Reflorestar áreas dentro do espaço urbano vai ajudar na redução da ocorrência das chamadas ilhas de calor. Fazer a arborização das ruas, praças, também é uma atividade importante, também é uma ação importante para a redução da ocorrência das chamadas ilhas de calor. Instalação de películas, refletivas, tá? Nos telhados de prédios, de residências, pode ajudar também na redução da temperatura. E a pavimentação com material que permita que esse solo fique permeável, tá certo? Que a gente tenha a possibilidade dessa água infiltrar e percolar pelo solo, certo? Temos agora também um outro problema ambiental que é característico do espaço urbano. Qual é esse problema, professor? É a chamada inversão térmica. Vamos verificar a definição e em que consiste esse problema ambiental característico do espaço urbano. Destaco para vocês que a inversão térmica ela é um fenômeno atmosférico natural. O que significa dizer, professor? Que o fenômeno vai ocorrer independentemente da ação antrópica, certo? Outro ponto que eu gostaria de destacar para vocês em relação à inversão térmica é que ela é caracterizada pela retenção do ar frio próximo da superfície.
sobreposto por uma camada de ar quente, certo? É um fenômeno que ocorre em especial nos grandes centros urbanos, e quando eles ocorrem nos grandes centros urbanos é que nós temos o problema, tá certo? Se a inversão térmica ocorrer em cidades localizadas entre montanhas ou entre serras e com qualidade do ar comprometida por conta da poluição, nós iremos ter a inversão térmica na realidade, ela vai se tornar um problema, certo? Destaco também para vocês que a inversão térmica normalmente acontece nas primeiras horas do dia e no período do inverno. Temos aqui uma imagem que ilustra muito bem como se dá essa dinâmica relacionada à inversão térmica. Acompanhe comigo. Bem, eu tenho aqui uma imagem para vocês. Nessa primeira parte da imagem, eu tenho as condições normais. Como é que funciona, professor? O ar aqui próximo à superfície, ele vai ser mais quente. Por quê, professor? Porque os corpos que aqui estão absorvem radiação solar, transformam essa radiação em calor. Esse calor aquece o ar atmosférico. Esse ar mais quente, ele é menos denso, portanto, mais leve. Se ele é mais leve, ele tende a subir e nesse processo de subida do ar quente, ele vai dispersar os poluentes que estão aqui próximos à superfície. O ar frio, ele é mais denso, portanto, mais pesado, ele vai descer. E esse ar frio que desce, ele vai ser aquecido pelo calor que emana aqui da superfície, formando um ciclo convectivo, certo? Então, essas seriam as condições normais. Quando é que nós vamos ter a inversão térmica, professor? Quando a gente tem a chegada de uma massa de ar frio, no caso do Brasil, é a massa polar atlântica. Essa massa de ar frio, ela estaciona perto da superfície e o ar próximo à superfície vai ficar frio. O ar quente fica numa camada mais acima e acima do ar quente a gente tem o ar frio. Percebam que a temperatura do ar atmosférico ela se inverteu. Olha, a gente tem agora uma camada fria próxima à superfície, uma camada de ar quente e uma camada de ar frio. Por isso o nome inversão térmica é que essas camadas aqui, elas se inverteram. Destaco também para vocês que esse ar mais frio, ele é mais denso. Então ele impede ali a dispersão dos chamados poluentes. E esses poluentes, eles ficam retidos próximos à superfície, provocando ali, turma, problemas ambientais e problemas ligados principalmente à saúde da população que ali está. E esses problemas são majoritariamente respiratórios, certo? Professor, quando é que a inversão térmica ela se torna um problema? Quando há poluição excessiva no ar, esse fenômeno ele vai impedir, como eu falei para vocês, a dispersão dos poluentes e ele pode agravar os problemas ambientais e os problemas ligados à saúde da população. Professor, quais são as soluções para reduzir os impactos, já que a gente não pode evitar que o fenômeno ocorra? Então, a ideia é reduzir os impactos ocasionados pela chamada inversão térmica. Nós temos aqui algumas soluções para nós diminuirmos os impactos ocasionados em decorrência do fenômeno denominado de inversão térmica. Acompanhe comigo quais são essas possíveis soluções. Primeiro, políticas ambientais favoráveis e eficientes. Então é necessário que as autoridades elas façam um processo de conscientização da população acerca da necessidade da gente manter a qualidade do ar por diversos fatores. Entre esses fatores, evitar aí que quando houver a inversão térmica, a gente tenha o agravamento de problemas relacionados à qualidade do ar. Segundo ponto que a gente pode destacar, fiscalização das indústrias. Nós sabemos que a atividade industrial tem como força motriz a utilização de combustíveis fósseis, que emitem ali, quando queimados para a atmosfera terrestre, os gases poluentes que são tão ruins para a saúde da população e para o meio ambiente de uma forma geral. Terceiro ponto, diminuição das queimadas, em especial daquelas áreas no entorno dos espaços urbanos.
Quarto ponto, a gente pode destacar também a utilização de biocombustíveis, que são menos danosos quando comparados, por exemplo, aos chamados combustíveis fósseis. E, por fim, a gente tem também campanhas de conscientização, que ajudam ali a manter a população consciente de todos os impactos que ela pode sofrer em decorrência do aumento, por exemplo, da poluição. Com isso, a gente finaliza o conteúdo desta aula e vamos ao checklist de conteúdo. Na aula de número 6, nós falamos de ilhas de calor e inversão térmica. E eu disse a vocês que são dois problemas ambientais que são característicos do espaço urbano, o que significa dizer que eles irão ocorrer com maior frequência ou exclusivamente no espaço urbano. Começamos a aula definindo ali o que são as ilhas de calor. Eu disse para vocês que ilhas de calor são microclimas que irão acontecer dentro do espaço urbano. Como assim, professor? Existe na região central da cidade uma temperatura mais elevada quando comparada ao entorno. Então, a área central da cidade terá a temperatura mais elevada quando a gente compara ali com as áreas mais afastadas. Disse também para vocês quais são as principais causas para a ocorrência das chamadas ilhas de calor. Elas podem ser ocasionadas pela retirada da cobertura vegetal, o material que nós utilizamos para a construção do espaço urbano contribui para a formação das ilhas de calor, a circulação intensa de veículos na região central da cidade. Vimos também quais são os principais problemas que podem acontecer decorrente da formação das ilhas de calor. A gente pode ter ali o comprometimento do meio ambiente com o aumento da temperatura, principalmente o ambiente aquático, e o homem fica muito afetado em decorrência da redução da umidade do ar. Isso pode trazer problemas respiratórios para a população que ali vive. Vimos também o que a gente pode fazer para diminuir os impactos ocasionados por esse problema. Arborizar talvez seja uma das principais estratégias na redução da ocorrência de ilhas de calor. E aí também nós falamos sobre um outro problema ambiental urbano que é a inversão térmica. E a inversão térmica ocorre quando o ar frio fica estacionado próximo à superfície. Esse ar mais frio, por ser denso, mais pesado, ele impede que a gente tenha ali um movimento convectivo, acumulando ali na região próxima à superfície poluentes, certo? Também falei para vocês sobre as soluções que a gente pode adotar para reduzir os problemas relacionados à inversão térmica. Qual é a estratégia, professor? A estratégia é diminuir a emissão de poluentes para a atmosfera, para que, quando ocorra a inversão térmica, a gente não tenha a ocorrência de problemas ambientais e também problemas ligados à saúde da população que ali vive. Tenho aqui duas dicas para vocês em relação ao conteúdo desta aula. Anote aí a nossa primeira dica. Nossa primeira dica é uma dica/curiosidade. Você sabia que o primeiro registro de inversão térmica que a gente tem foi feito na cidade de Londres no ano de 1952. Queria destacar para vocês que as cidades inglesas serão as primeiras que irão sofrer com os problemas ambientais que são característicos do espaço urbano. Isso porque foi na Inglaterra que nós tivemos o início do processo de industrialização. Então, as cidades inglesas serão as primeiras a sofrerem com os impactos ocasionados pela atividade industrial. Foi também na Inglaterra que nós tivemos o primeiro registro de chuva ácida, um outro problema ambiental característico do espaço urbano, na cidade de Manchester. E conforme a industrialização ela foi se expandindo para outros países, como por exemplo o Brasil, esses problemas ambientais eles começam também a acontecer nessas cidades para onde a industrialização está migrando. Então, no Brasil, a gente tem uma intensificação do processo de industrialização a partir do início da segunda metade do século XX, e esse processo de industrialização trará problemas ambientais urbanos. É o caso, por exemplo, da inversão térmica, que em 2007 deixou a qualidade do ar em São Paulo muito comprometida. Então, vocês observam que boa parte desses problemas ambientais urbanos estão ligados ali ao desenvolvimento da atividade industrial. Tenho mais uma dica para vocês. Anotem aí a nossa segunda dica. A dica 2 é uma dica/reflexão e trata das chamadas
ilhas de calor. Eu disse para vocês que nós temos diversas causas para a ocorrência das chamadas ilhas de calor. Entre essas causas, nós podemos citar o tipo de material utilizado para a construção do espaço urbano, que, entre outros materiais, envolve asfalto, concreto, vidro, aço, dentre outros materiais. Esses materiais que eu citei para vocês, eles têm baixo albedo. O que significa dizer, professor? Significa dizer que eles absorvem muita radiação solar. E essa radiação absorvida, ela é emitida novamente para a atmosfera em forma de calor. Isso vai fazer com que o ar atmosférico ele fique mais aquecido. Então, a gente precisa pensar no tipo de material que nós utilizamos para construir o espaço urbano. Em especial, aquelas cidades que estão localizadas em áreas com maior incidência de radiação solar, como, por exemplo, Manaus. Não dá para a gente pensar em construir o espaço urbano de Manaus sem levar em consideração que esta cidade recebe ali intensa radiação solar no decorrer de todo o ano. E que esse material que a gente utiliza para construir o espaço urbano, se absorver muito calor, vai fazer com que essa cidade se torne ainda mais quente. Com isso, a gente finaliza a nossa dica e nós vamos agora para o encerramento da nossa aula. Chegamos ao fim de mais uma aula, mas antes de me despedir de vocês, eu gostaria de pedir para você seguir a nossa rede social, @centrodemídias_AM, e se for postar algo referente a esta aula, sobe lá a hashtag Projeto Conquistar Seducam. Espero ter contribuído com os estudos de vocês. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Fiquem bem.